xingamentos e gritos constantes, ser motivo de piada entre colegas de trabalho, receber uma cantada do chefe. Situações como essas são muito vivenciadas durante expedientes e podem indicar que o profissional é vítima de assédio moral ou sexual. Mas como definir se é mesmo assédio? E o mais importante, como provar na justiça para que você sofreu um assédio moral ou sexual? Para descobrir essas respostas e sanar outras dúvidas que rondam o tema, nós convidamos o advogado Michael Monteiro para falar a respeito desse assunto conosco. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muitas pessoas, a grande mídia, enfim, muitas pessoas, colegas, parentes, rodas de conversa, enfim, está todo mundo falando a respeito sobre assédio moral, assédio sexual, por conta do que aconteceu com o ator global José Maier, e a gente está colocando foto. Ninguém está aqui para julgar, subjugar ninguém, enfim. O que aconteceu foi um caso e que veio à tona e que é bom, é relevante que a gente fale a respeito desse assunto, porque é um caso que acontece quase que diariamente em todas as empresas, né, doutor? Mas então eu queria já começar lhe perguntando como distinguir uma bronca do chefe de um caso de assédio moral? Então, na verdade, o assédio moral, ele tem uma conotação sexual, sempre. Então, ele é diferente no caso de uma bronca ou de algo de chamar a atenção do funcionário para a conotação sexual. E no caso do trabalho, ele é vertical, então ele ocorre sempre do chefe para o subordinado, onde acontece o quê? Exatamente, ele tenta, pelo cargo, exercer a vantagem em conseguir o sexo em si. Uhum. Então seria isso, ele extrapola o limite do que seria uma cantada, por exemplo, que também... Porque assim, qual é a situação? Se ele faz a cantada, mas a pessoa nega, então tenha rejeição, esse é o fato, aí sim é considerado assédio. Uhum. Se a pessoa aceita, então houve reciprocidade, então não é assédio, então seria normal. E aí, assim, por exemplo, eu fico pensando, me colocando no lugar, lógico, eu sou mulher, me coloco no lugar das mulheres. Por exemplo, se essa pessoa sofre esse assédio moral ou sexual e ali ela vem sofrendo diariamente, constantemente, não quero, não sei o quê. E aí ela se vê numa situação em que, por exemplo, ela tem que alimentar a família, tem filho pequeno para criar, enfim, e precisa daquele emprego e ela aceita porque, né, ela está sendo ali massificada todos os dias, o chefe está ali assediando. Mesmo assim, ela foi conivente, mas porque ela não teve, ela é leiga, ela não tem informação. Mesmo assim, é uma questão de se pensar de que ela aceitou. Não, ela foi conivente, ela aceitou. Não, é diferente, porque aí começa, por exemplo, o erro. Tem uma campanha que se iniciou logo depois do assédio que aconteceu com o José Maier, que é mexeu com uma, mexeu com todas. Uhum. Então, várias atrizes aderiram, etc. É justamente isso. O fato também de alguém ver e não denunciar, ela também está sendo conivente com aquilo. Como você mesma disse, a pessoa às vezes não tem o conhecimento, infelizmente, do que fazer. Então, para você que está assistindo, o que você vai fazer nesse caso? O primeiro ponto de tudo é você falar com a pessoa, porque às vezes ela ficou quieta pela posição, mas o primeiro passo seria conversar, falar, olha, não gostei, não é isso, não é bem assim, não quero. O não, beleza, não deu certo, não funcionou essa primeira vez, vai no RH da empresa. Aí já conversa, faz a denúncia, formaliza. Ele tentou, ainda assim não funcionou, não deu certo no RH, continua acontecendo, boletim de ocorrência. Porque aí sim vão ser tomadas as providências criminais cabíveis. Entendeu? Porque normalmente as pessoas assim se sentem coagidas. Nossa, o assédio moral e o assédio sexual é algo repugnante que acontece dentro das empresas e infelizmente acontecem. Então hoje foi de certa forma bom que aconteceu, né, em rede nacional, para exemplificar, para que as pessoas, para que você, mulher que está assistindo o nosso programa, homem também, para que você saiba de fato o que é um assédio moral, um assédio sexual e não se cale, né? Porque muita gente, por medo de perder o emprego, o sustento da família, acaba indo. Por exemplo, gente que está doente em casa. Aconteceu quando eu falei que a gente vai falar a respeito desse assunto, aí mandaram um questionamento para a gente. Lógico que eu não vou identificar quem é a pessoa, mas ela estava doente em casa e falou para o seu gestor imediato que não poderia comparecer ao emprego porque eu estava doente, tudo.
E o gestor imediato, na mesma hora, respondeu. Em época de WhatsApp, ó, da print já era. Nossa, o CEO da empresa não vai gostar nada de saber, né, o chefe superior não vai gostar nada de saber sobre isso. Ou seja, a pessoa foi trabalhar doente, porque ela achava que ia conseguir tratar ali com o seu superior imediato e ele já queria levar para o superior geral da empresa. Então, isso caracteriza, isso é uma forma de assédio moral? Então, aí ele já vai mudar. A gente tem que diferenciar o que é assédio sexual do moral. Assédio sexual, o nome já diz, sexual. O intuito, o cunho é voltado ao sexo. O assédio moral, ele pode acontecer com os colaterais também. Não precisava ser necessariamente o chefe. Nesse caso, pelo que eu entendi, foi o chefe e ele ainda ia passar para o superior. Aí é onde a pessoa tem que entender um pouco ou procurar saber da lei que se ela está respaldada, ela está doente, ela tem um atestado, ela vai ficar em casa, não tem problema. Ela está legalmente ok, vamos dizer assim. Aí o fato dele estar ameaçando a perda do emprego, aí caracteriza o assédio moral. Entendeu? E assim por diante. E pode ocorrer também com pares. O colega fica ridicularizando o outro, apelido pejorativo o tempo todo, insistentemente. Então isso também é caracterizado como assédio moral. O assédio moral, ele pode ocorrer ainda na entrevista de emprego? Não, porque aí não tem o vínculo de emprego. Aí ele vai mudar e a gente já entra para a esfera penal. Dependendo do que acontecer ali, a gente pode classificar como um outro tipo de crime. Pode ser injúria ou outra forma de crime, não o assédio moral em si. Ok. A próxima pergunta seria sobre ser alvo de piadas, risadas dos colegas ou na hora do café. Então, o doutor já falou que se caracteriza, aí, né? Então, exatamente. Aí, como ele vai caracterizar? Incessante e o cara não aceita. E ele já falou continua, ele já falou, não gostou, ou mesmo que ele não falou, mas ele se acanha, ele é retirado, vamos dizer, de canto, ele fica fora do laço ali de trabalho, então é nesse sentido. Entendi. E quando a fofoca de corredor se transforma em caso de assédio moral, doutor? Quando que isso acontece? No caso da fofoca, a gente está falando de vários crimes, na verdade, então depende de como ocorre isso. Por quê? Porque a fofoca começa ali, é o famoso que a gente diz ali, que é rádio peão. O pessoal está conversando na fábrica, etc., e começa a falar de alguém, ou de uma colega, ou de um colega, de alguma coisa que aconteceu. Então, começa a partir do momento que eles começam com a brincadeira com o colega de novo, sobre aquele assunto. Entendi. Entendeu? E também pode ser caracterizado como difamação, que é outro crime. Aí já não é assédio moral. E doutor, até quando, por exemplo, ficar sem fazer nada no ambiente de trabalho porque o chefe não lhe direciona nenhum caminho, não lhe dá nenhum serviço para fazer, isso pode ser caracterizado assédio moral também? Pode também, porque ele está discriminando aquele funcionário. Ele é pago para fazer determinada função. Se ele não está fazendo, ele está sendo isolado, ele não pede para fazer nada, deixa ele a esmo, então é caracterizado também como assédio moral. E você sabe me dizer qual o tipo de assédio moral mais frequente no Brasil? Não tem assim um assédio moral mais frequente, mas comumente, a gente pode dizer que a gente vê mais casos, talvez, seria justamente esses casos pejorativos, que ele fica no pé do funcionário e fica insistindo em alguma piada, alguma coisa, denegrindo o colega no ambiente de trabalho dele. Tem chefe assim que... Essa questão até é uma pergunta, assim. Tem chefe que não sabe falar com o empregado ou vai discutir com o empregado na frente de todo mundo, de toda a empresa e tudo, chama a atenção mesmo, até falando palavras de cunho pejorativo, tudo. E aí já emenda uma outra pergunta, né? Se isso é caracterizado assédio moral e como que a pessoa que está sofrendo assédio moral, ela pode fazer para denunciar, ela tem que pegar documentos, como é que funciona essa questão? Então, aí nesse caso depende, porque ele pode sim chamar a atenção do funcionário numa reunião, na frente de outros, mas depende da forma como ele faz. Então, se especificamente para um determinado funcionário ele tem alguma rixa e ele fica chamando ele de algum outro nome, algum apelido, alguma coisa que fira a dignidade dele, então aí sim é assédio moral. Mas, do contrário, ele pode sim chamar atenção, ele pode cobrar, até que ele está lá também para fazer isso. E doutor, como é que a pessoa vai provar isso?
se esse assédio moral só aconteceu ou sexual só acontecer verbalmente? Só tiver ele, o chefe, como é que ele vai provar que ele Aí é onde entram as complicações. Para se provar o assédio moral, tem que ter ou documentos informando, pode ser e-mail, às vezes que ele, lá mesmo ele pode colocar algo que não deveria, e o principal seria através de testemunhas. Então alguém viu normalmente, ou alguém vê, sabe que isso acontece, e aí ele vai usar essa pessoa como testemunha. Aí ele vai poder entrar ou na esfera criminal, ou na esfera trabalhista, ou na civil. Ele vai poder exigir um dano moral, dependendo do que ocorreu. E aí ele entra com essas ações contra a pessoa, contra esse chefe ou contra a empresa? Então, ele pode entrar... Aí ele depende dele, mas normalmente, se ele for instruído por um advogado, ele vai entrar contra a pessoa e contra a empresa, porque a empresa está permitindo que o funcionário faça isso. Ou seja, ela está sendo conivente. O caso, voltando aqui do Zé Maia, da Globo. Se ela fizer ali, que eu imagino que ela já tenha feito a denúncia, então ela vai depor, que seria o procedimento. Então vai ser analisado, instalado o inquérito, para verificar qual crime que ele cometeu. E aí sim, vamos lá, assédio sexual. Ou se eles tentarem transformar num outro crime de injúria, desclassificar o crime, colocar um outro crime de menor potencial ofensivo, alguma coisa ele vai responder, certo? Aí fora isso, ela pode colocar na civil e na trabalhista, pedindo o dano moral de um lado para o outro. E são pedidos cumulativos, colocando tanto a Rede Globo como o ator, para poder converter isso em valores, pecúnia. Entendi. E aí, você deve receber sempre no seu escritório, né, casos de pessoas que vão denunciar assédio moral ou sexual, mas quando é que um olhar ou uma cantada passa a ser assédio sexual, doutor? Então, a cantada ou o olhar, ela passa a ser assédio a partir do momento que houve a rejeição. Essa é a característica do assédio moral. A rejeição, porque assim, a cantada até é comum no ambiente de trabalho, um ou outro se relacionar, é normal. Então, de repente, o cara olhou, ele deu uma olhada a mais, assim, ele piscou, por exemplo, mas a pessoa não gostou, houve a rejeição, e ele insistiu, aí há o assédio. Oh, muito cuidado, viu? Tem empresas que nem deixam, né, que as pessoas se relacionem, dentro das empresas não permitem, né? Por conta disso, né? Doutor, queria muito agradecer a sua presença aqui, eu acho que foi um bate-papo super esclarecedor. Para você que está assistindo o nosso programa, que é empresário, que tem uma empresa, ou para você que é funcionário, para você que está procurando emprego, para você já se respaldar e está cheio aqui munido de informações para que não haja, para que não aconteça nem assédio moral e nem assédio sexual dentro das empresas. Então hoje a gente aprendeu com o doutor que é vertical, né? Que vem de cima para baixo, do chefe para o funcionário. Entre funcionários ali... É possível, mas é outro modo, é diferente, exatamente. Legal. Doutor Michael Monteiro, muito obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço, obrigado mais uma vez pelo convite. Qualquer dúvida, o pessoal tiver, entrar em contato aí com a gente também. Agradecer ao pessoal, os alunos que estão assistindo. Obrigado. Vamos, gente, entrar em contato. Você precisa, gente, estar cheio de informações a respeito de tantos assuntos, né? Alguém me falou um dia que se todo mundo bem soubesse, cursaria psicologia e direito, que aí você, ia estar cheio de informação. Não é não, doutor? Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente vai falar também de um assunto que está bombando, aí está todo mundo falando a respeito, que é sobre o BBB. A gente não vai se ater ao Big Brother Brasil, é claro, mas vamos falar sobre o comportamento das pessoas em situação de confinamento. Quem é você sendo vigiado 24 horas? Será que você muda? Será que uma pessoa pode ali colocar uma máscara e passar 3, 4 meses sustentando aquela máscara? Será? Daqui a pouquinho a gente vai saber melhor a respeito desse assunto.